Às vezes você já se questionou por que algumas pessoas se comportam de um jeito muito diferente, às vezes até estranho e esquisito para a nossa forma de pensar? Pois bem, durante 40 anos, um pesquisador fez um estudo profundo e depois ele foi validado por mais 30 anos por um outro pesquisador. E nesse estudo, talvez o mais profundo sobre o desenvolvimento humano, mostrou que nós podemos viver em até 8 níveis diferentes de consciência. E isso muda o jogo completamente. Você quer saber mais sobre isso? Vem comigo na reflexão de hoje. Na década de 50, um orientador, professor de psicologia chamado Clare Graves, estava sempre sendo questionado por seus alunos sobre qual a linha da psicologia mais adequada a se seguir depois que eles terminassem a faculdade. Ou seja, agora que eu terminei a faculdade, devo me especializar em quê? Em psicanálise, em Gestalt. E aí vinham as perguntas e sem saber dar a resposta adequada, porque para cada tipo de tratamento depende, uma linha é mais adequada do que outra. Ele resolveu então fazer uma pesquisa junto aos alunos. O que seria um ser humano adulto saudável? E os alunos tinham 6 meses para responder essa pergunta. O professor ficou tão intrigado com as respostas que ele reuniu uma junta de outros professores de outras linhas, como professores da área de medicina, filosofia, antropologia, sociologia, e esses professores começaram a organizar esses trabalhos. E logo eles perceberam que havia diferença na forma de responder a mesma pergunta, ou seja, parecia que para as pessoas um ser humano adulto saudável deveria se comportar de um jeito muito específico. Para alguns, que a pessoa deveria se expressar e ser ela mesma. Para outros, o ser humano adulto saudável é aquele que serve à comunidade, serve a um coletivo. Esse estudo começou a ser aprofundado e eles começaram a perceber que haviam várias nuances de como as pessoas enxergavam o que era ser um ser humano saudável. E levou a, depois de 40 anos, a perceber que existiam 8 níveis de consciência, 8 formas de enxergar a realidade, de perceber o mundo e interagir com ele. Em cada um desses níveis, as pessoas funcionam de uma forma completamente diferente. E é aí que muitas vezes nós temos problemas de comunicação. Sabe por que uma música faz muito sucesso com um determinado público? Pois é, porque aquele público gosta daquele tipo de música, aquele tipo de letra, aquele tipo de ritmo, porque conversa com os valores que eles estão vivendo, dado o nível de consciência que aquele grupo está naquele momento. Isso se dá porque a cada nível de consciência, aquilo que é importante, valoroso para o ser humano se modifica. Esse é um estudo bastante profundo, só para você ter uma ideia. Geralmente, o curso que eu ministro sobre a introdução a esse estudo são 5 dias. Portanto, num vídeo curto, realmente vai ser um grande desafio aqui fazer uma grande síntese, mas esse é o meu objetivo. O primeiro nível de consciência, basicamente as pessoas vivem na perspectiva da sobrevivência, atender às necessidades do corpo. Hoje em dia não existe mais seres humanos vivendo assim, a não ser bebês, pessoas com muita idade que desenvolveram senilidade, demência, ou moradores de rua que passaram por um processo de desestruturação psicológica. E aí vive apenas para atender a necessidade física. O segundo nível de consciência, as pessoas buscam segurança no coletivo. A identidade de existência delas está ligada a um coletivo, aquele grupo. E esses já existem tribos indígenas que ainda vivem nesse formato e alguns lugares remotos até algumas pequenas comunidades que vivem completamente fechadas sobre as suas tradições muito peculiares daquela região. O terceiro nível de consciência é um nível mais expansionista, é um nível que busca o poder, é um nível que busca se expressar, viver a vida ao máximo. Neste nível, a coisa importante é expressar a sua coragem, é fazer o que nunca foi feito, é ser o primeiro, é ser o mais forte, é ser o melhor, a melhor em tudo que se propõe a fazer. É um nível com alta competição. Você geralmente tem aqui os opressores e os oprimidos. É o nível em que você tem os grandes impérios na história da humanidade, onde você tem os senhores feudais, aqueles que mandam e aqueles que obedecem, muito bem determinados. E aqui, geralmente, em todos os lugares no mundo onde se viveram esses níveis de consciência em grande quantidade, tem a criação de deuses superpoderosos, como os deuses gregos, os deuses romanos e os deuses nórdicos também. Mas você também vai conseguir perceber isso também em outros lugares no mundo.
E o quarto nível de consciência é o nível da ordem, é o nível da conformidade. Enquanto no primeiro nível, o ideal é você viver a vida ao máximo, desfrutando o máximo de prazer e conseguindo conquistar tudo o que você deseja, no nível 4, o importante é você ter poder sobre você. É a disciplina, é fazer o certo, da forma certa, segundo as leis e servindo a comunidade, a bandeira, o país ou a religião a que a pessoa serve. Então, no nível 4, a pessoa busca uma verdade e ela busca servir a essa verdade. E para ela, este é o caminho e a vida toda deve ser encaixada assim. O quinto nível é um nível progressista. É um nível que, quando as pessoas estão vivendo, para elas o importante é obter sucesso, pensar de forma estratégica, ter a fórmula certa para chegar no resultado. Como que eu faço para ganhar o máximo de dinheiro possível, com o menor esforço possível, sendo o mais inteligente possível e desfrutar das coisas boas que o sucesso oferece. O sexto nível é um nível mais coletivo, é um nível mais humano na perspectiva que o ser humano começa a perceber que ele tem um grande mosaico de diversidade. E aqui busca-se a inclusão de toda essa diversidade. Então, no sexto nível de consciência, as pessoas começam a perceber que precisam cuidar do planeta, precisam cuidar dos animais que estão em extinção, e então que todas as pessoas devem ser abraçadas, cuidadas por um sistema maior. Esse é um nível mais coletivo, é um nível em que busca harmonia entre os seres humanos, como se os seres humanos fossem parte de uma grande família humana planetária. E aí vem o sétimo nível de consciência. O sétimo nível dá um salto em complexidade, porque percebe que esse olhar mais poético, por mais humano e bonito que seja da fase 6, não vai conseguir resolver os problemas dado o nível de complexidade que se tem. É um nível que traz um alto nível de pragmatismo, de ler o contexto buscando integrar o máximo de informações possíveis e construir soluções para lidar com alto nível de complexidade. A fase 7 de consciência geram pessoas que olham tudo como grandes fluxos de informações, buscando se adaptar da forma mais flexível possível, sabendo que a mente humana tem uma certa limitação para abraçar toda a complexidade cósmica e todo o caleidoscópio que existe em termos de informação e de transformação e mudança acontecendo a cada instante, no nível tecnológico, cultural, ecológico, social, político, econômico, etc. E ainda tem o oitavo nível. Esse é um nível que poucas pessoas ascenderam a ele. Inclusive, o estudo é bem restrito sobre o oitavo nível, porque você não tem uma grande quantidade de pessoas para fazer os estudos necessários, mas as poucas que foram identificadas aí são pessoas com uma visão holística, uma visão mundicêntrica ou cosmocêntrica, uma perspectiva que olha o planeta inteiro. Não se trata apenas dos seres humanos e nem só dos ecossistemas, mas existe uma totalidade que deve ser considerada. Portanto, imagine você, uma pessoa que está no oitavo nível conversando, dificilmente será compreendida por uma pessoa que está no terceiro nível de consciência. Essa diferença nos níveis de consciência pode gerar muitas dificuldades de interação e compreensão no ambiente corporativo, no ambiente social e até mesmo no ambiente global. Por isso que países que vivem em níveis de consciência tão diferentes têm dificuldade de chegar lá na ONU e chegar a acordos comuns. Se você achou interessante tudo isso e quiser se aprofundar mais, deixe aqui nos comentários. Por quê? Porque se eu perceber que há interesse em querer conhecer mais sobre isso, eu vou me dedicar a gravar mais vídeos sobre esse conteúdo. Eu acho ele fascinante, obviamente, mas não adianta eu achar fascinante se quem segue aqui nos canais o conteúdo que eu posto semanalmente não achar. Então eu vou esperar o feedback de vocês para saber se há interesse suficiente de vocês para que eu possa aprofundar e gravar mais conteúdos nessa direção. Quarta-feira que vem espero vocês aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.